Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender como que a gente pode montar um diagrama de correlação. Então, aqui a gente está no tema de espectroscopia eletrônica, certo? Então, agora a gente vai avaliar primeiro a distribuição de uma configuração eletrônica D2. Essa configuração eletrônica, ela pode ser distribuída de diferentes formas nos 5 orbitais D. Que vão ter ml variando de 2 até menos 2. Então, eu posso colocar um elétron com spin para cá e um elétron com spin para cá. Isso aqui vai me dar um ml igual a 3, que eu tenho. Esse aqui é o nosso L. Então, é 2 mais 1, tem 3. E o ms, que é meio mais meio, dá 1, igual a 1. Eu ainda assim posso colocar os meus elétrons dessa forma. E aqui eu ainda tenho um ml igual a 3 e um ms agora, que é meio mais menos meio, igual a 0. Então, percebam que para cada um desses quadradinhos, que são representações dos nossos orbitais, né, dos momentos angulares dos nossos orbitais, eu tenho uma possibilidade de organizar estes 2 elétrons. Então, a gente pode fazer a nossa tabela de microestados, em que nós teremos um N igual a N fatorial dividido por E fatorial N menos E fatorial. Então, isso aqui é o número de microestados que eu terei, que eu posso ter. Então, o número de microestados quer dizer que o número de quantas configurações diferentes eu posso fazer para esse tipo de organização para 2 elétrons no orbital D, certo? Então, o N é quantas localidades eu tenho no meu orbital D. Como cada momento angular, né? Se eu tenho um L igual a 2, eu tenho uma possibilidade de colocar um spin para cima e uma possibilidade de colocar spin para baixo. Eu tenho 2 possibilidades para cada orbital. Então, o meu N é igual a 1, 2, 3, 4, 5 vezes 2, que são 10, fatorial. Quantos elétrons eu tenho? São 2. 2 fatorial. N menos E, então vai ser 8, né? Que é 10 menos 2, 8 fatorial. Isso aqui vai nos dar que a gente tem que encontrar 45 microestados. Então, a gente pode organizar esses elétrons de 45 maneiras diferentes. E a cada uma dessas organizações vai ter uma energia associada. Certo? Então, agora a gente tem que fazer uma tabela de microestados. Para
configuração D2, certo? Então, quantos ml eu posso ter? Né? Voltando aqui, o meu ml máximo seria colocar 2 elétrons no mesmo L igual a 2. Então, eu teria o meu ml máximo igual a 4. Então, eu posso variar de 4 até menos 4 o meu ml. Então, eu vou variar aqui na minha tabela, ml, ms, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E o meu ms eu vou conseguir variar com 2 spins desemparelhados dessa forma, sendo ms igual a 1, quando eles estão emparelhados, ms igual a 0, e quando eles estão desemparelhados com o sentido contrário, ms igual a menos 1. Então, eu tenho ms de 1, 0 e menos 1, certo? Então, agora a gente tem que descrever quantos microestados eu posso ter aqui. Todos os meus microestados. Então, são 45 que nós temos que encontrar, certo? Então, para o meu ml, voltando aqui, para o meu ml igual a 4, quando eu coloco 2 elétrons aqui, eu tenho que emparelhar eles necessariamente. Então, a minha única possibilidade para o meu ml igual a 4 é com spin 0. Então, eu tenho, no L igual a 2, eu tenho um elétron com spin positivo, e no ml igual a 2, eu tenho um elétron com spin negativo. Tudo bem? Se eu tenho isso para o ml igual a 4, eu vou ter exatamente a mesma configuração para o ml igual a menos 4. Então, aqui é menos 2, tem um elétron positivo, menos 2, tem um elétron com spin negativo. Agora, para o meu ml igual a 3, então eu tenho que ter um elétron no... Vamos desenhar aqui. Aqui é 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Eu vou ter que ter um elétron no 2, no L igual a 2, e um elétron no L igual a 1, certo? Então, tenho aqui um elétron no 2, com spin positivo, e um elétron no spin. Quando eu tenho o spin 1, spin positivo, certo? Então, eu posso ter exatamente a mesma configuração para spin negativo. 2, menos, 1, menos. E para o spin 0, eu também posso ter isso, certo? Então, vai ser 2 mais 1 menos, ou 2 menos 1 mais. Tá vendo? Eu posso colocar o spin para baixo, o spin para cima, e assim por diante. E isso aqui se repete aqui. Então, eu tenho menos 2 mais, menos 1 mais. E aqui tenho menos 2 menos, menos 1 menos. E aqui, menos 2 mais, menos 1 menos, menos 2 menos, menos 1 mais. Certo? Agora, a gente vai para o ml igual a 2. Para o ml igual a 2, eu tenho que ter necessariamente 1 e um spin 1. Eu tenho que ter um elétron no L igual a 2, que está aqui, e um elétron no L igual a 0. Então, vai ser
2 com spin positivo e 0 com spin positivo. A mesma coisa se repete desse lado. Então, é 2 com spin negativo, 0 com spin negativo. Aqui, quando a gente emparelha, a gente ganha mais possibilidades. Então, eu posso ter 2 com spin positivo, 0 com spin negativo, 2 com spin negativo, 0 com spin positivo, ou 2 elétrons no L igual a 1, só que eles vão estar emparelhados. Então, é 1 positivo, 1 negativo. Certo? Então, isso aqui se repete deste lado aqui. Então, eu tenho menos 2 mais 0 mais. E aqui, menos 2 menos 0 menos. E aqui, menos 2 mais 0 menos, menos 2 menos 0 mais, e menos 1 mais, menos 1 menos. Certo? Agora a gente vai para o ml igual a 1. Para o ml igual a 1, eu posso ter um elétron no L igual a 2 e um elétron no L igual a menos 1. Então, eu vou ter 2 mais, menos 1 mais, certo? Ou então, eu posso ter um elétron no L igual a 1 e um elétron no L igual a 0. Então, 1 mais 0 mais. Aqui se repete. Então, 2 menos, menos 1 menos, e aqui 1 menos, 0 menos. E aqui, para o spin 0, a gente tem 4 possibilidades, seria 1 mais 0 menos, ou 1 menos 0 mais, ou 2 mais menos 1 menos, ou 2 menos menos 1 mais, certo? E isso aqui se repete desse lado. Então, nós temos menos 2 mais, menos 1 mais, menos 1 mais, 0 mais. E aqui, menos 2 menos, 1 menos, e aqui é menos 1 menos, 0 menos. Aqui, 1 menos, 0, 1 mais, 0 menos. Menos 1 mais 0 menos, menos 1 menos 0 mais, menos 2 mais 1 menos, menos 2 menos 1 mais, certo? E agora, para o ml igual a 0, eu tenho que ter elétrons em L's opostos, né? Ou 2 elétrons no L igual a 0. Então, vamos ter 2 mais, menos 2 mais, e aqui 1 mais, menos 1 mais, certo? Então, aqui eu tenho 2 menos, menos 2 menos, ou 1 menos, menos 1 menos. E aqui, então, eu posso ter 0 mais 0 menos, ou menos 2 mais 2 menos, ou menos 2 menos 2 mais, ou 1 mais menos 1 menos, ou 1 menos menos 1 mais. Vamos ver se a gente tem 45 microestados? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Então, essa é a tabela de microestados para a configuração D2. Então, agora a gente tem que encontrar os nossos termos espectroscópicos, que a gente vai mostrar no próximo vídeo. Então, pessoal, nós fizemos a tabela de microestados para a configuração D2 e agora a gente vai encontrar os termos espectroscópicos, né? Que estão associados às energias de cada uma dessa configuração. Então, ó, a gente tem que ir na tabela de microestados e encontrar o estado com maior ml e maior ms. Então, a gente encontra este aqui, certo? Então, a gente tem um ml igual a 4 e um ms igual a 0. A gente tem essa correspondência aqui, 0, 1, 2, 3, S, P, D, F, G, H. Certo? Então, para um ml igual a 4, a gente tem um estado G. Então, a gente tem o estado G. E o ms igual a 0, a gente tem aqui, o nosso termo espectroscópico é L, 2S mais 1, certo? Então, o S é 0, a gente vai ter o termo singleto G. Tudo bem? Daí agora a gente tem que retirar estados da nossa tabela de caracteres, nossa tabela de microestados. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades de ml para este ms igual a 0. Então, a gente pode cortar 9, para a gente cortar microestados, a gente corta o ml vezes ms. Então, o ml é 9, ms é 1, então a gente tira 9 microestados. Então, a gente vai tirar qualquer um deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? Então, agora a gente vai para o nosso segundo termo espectroscópico. Vamos encontrar aqui o próximo ml maior e ms maior, que é este aqui. Então, a gente tem o ml de 3 e o ms de 1. Então, ml igual a 3, ms igual a 1. Para o ml igual a 3, nós temos o estado F. E para o ms igual a 1, 2 vezes 1 mais 1 dá 3. Então, a gente tem o termo tripleto F. E agora a gente vai retirar estados da nossa tabela de microestados. Então, a gente tem agora 1, 2, 3, 4... Não, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Então, 7 ml, né? E de ms a gente pode variar de 1 até menos 1. Vocês viram que a gente conseguiu quando tinha aqui, né? A gente conseguia variar de 1 até menos 1. Então, somos 3. Então, 7 vezes 3 são 21 microestados que eu tenho que tirar, variando de 1 até menos 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, agora eu vou para o próximo microestado de maior ml e maior ms. Então, é este aqui. ms 0 e ml 2. Então, a gente tem ml igual a 2, ms igual a 0. Então, o ml igual a 2 é um estado D. E com ms igual a 0, a gente tem singleto D. Tudo bem? Então, aqui a gente pode tirar 1, 2, 3, 4, 5 microestados, né? Porque a gente só pode variar um
spin quando a gente tem 0. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Tirei. Agora, vamos para o próximo microestado, né? Que tem maior ml e maior ms. É esse aqui. Então, a gente tem ml igual a 1, ms igual a 1. ml igual a 1 é P. ms igual a 1 é tripleto P. Então, a gente pode tirar agora 1, 2, 3 microestados vezes 3, são 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, eu acabei com todos os meus microestados. Então, todos esses microestados estão associados a esses 4 termos espectroscópicos que são respectivos a diferentes energias das configurações. Certo? Agora que a gente tem os termos espectroscópicos, a gente pode verificar como que esses termos espectroscópicos se subdividem em um complexo. Em um complexo, por exemplo, com simetria OH. Então, ele vai ser um complexo com simetria octaédrica. Tudo bem? Então, a gente vai subdividir esses termos. Por exemplo, o P, ele se divide num campo octaédrico como orbitais P. O D se subdivide como orbitais D. O F se subdivide como orbitais F. E o G se subdivide como orbitais G. Certo? Então, a gente vai na tabela de caracteres do octaédrico e procura as nossas subdivisões. Aqui eu não coloquei, né, os eixos, as funções cúbicas nem quadráticas, mas eu já vou dizer para vocês como que esses termos se subdividem. Então, vamos lá. A gente tem aqui o estado de menor energia, vai ser o nosso estado que tem o maior spin. Então, pode ser o tripleto F ou o tripleto F e P. E a gente, então, tem que escolher entre eles o que tem o maior ml. Então, esse aqui, tripleto F, é o de menor energia. Tudo bem? Então, a gente tem aqui o tripleto F. Ele vai se subdividir em um campo octaédrico como T2G, T1G e A2G. O tripleto P, o termo espectroscópico tripleto P se subdivide em T1U. O termo singleto D vai se subdividir em EG e T2G. O singleto G vai se subdividir em EG, T1G, T2G e A1G. E o termo singleto S, desculpa, que faltou aqui na nossa tabela de microestados, este aqui, que seria o singleto S, né? ml igual a 0, S tá do S, ms igual a 0, singleto. Então, tem singleto S também. O singleto S
tem A1G. Qual que é o estado de spin dessas nossas configurações eletrônicas? Então, o tripleto continua tripleto em todos eles. O singleto continua singleto em todos eles. Tudo bem? E agora a gente vai encontrar, fazer o nosso diagrama de correlação. Certo? Então vamos lá. Para o nosso estado fundamental, que é o tripleto F, a gente tem essas três divisões: tripleto T2G, tripleto T1G e tripleto A2G. Então, inicialmente, a gente já pode desenhar aqui EG, T2G, certo? E pode tentar verificar como que são essas organizações para o nosso estado fundamental tripleto F. O tripleto F, ele tem estado tripleto, né? Então, são dois elétrons que estão desemparelhados. Então, eles estão na configuração T2G ao quadrado, EG 0. Tudo bem? E a gente tem três maneiras de organizar esses dois spins. Ou colocar esse spin aqui, ou colocar esse spin aqui, certo? Então, para a gente saber qual que é o estado de menor energia dessa configuração T2G ao quadrado EG 0, a gente vai ter que ir na nossa tabela de caracteres e fazer T2G ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a nossa tabela de caracteres. T2G é 3, 0, 1, menos 1, menos 1, 3, menos 1, 0, menos 1 e 1. E eu faço de novo isso. 3, 0, 1, menos 1, menos 1, 3, menos 1, 0. E eu faço a multiplicação desses dois aqui. Então, é 9, 0, 1, 1, 1, 9, 1, 0. Bem, então aqui eu encontrei uma representação redutível para a nossa configuração T2G ao quadrado EG 0. E eu preciso saber quais são os estados que estão contidos aqui. Então, para isso, eu vou reduzir a minha equação, certo? Então, vamos lá. Eu vou encontrar para A1G 1 sobre 48 somatório de 9 vezes 1, para A1G, 9 vezes 1 vezes 1, 9, 0, não interessa, 1 vezes 1 vezes 6, mais 6, mais 1 vezes 1 vezes 1, mais 6, mais 1 vezes 1 vezes 3, mais 3, mais 9, mais 6, mais 0, mais 3, mais 6. Isso aqui vai dar 48 sobre 48, a gente vai ter 1A1G. Então, agora, a gente faz para todas as outras representações da nossa representação e simetria da nossa tabela de caracteres OH. Bom, então aqui eu já fiz para todas as nossas representações de simetria
E eu encontro que para essa configuração eletrônica eu tenho as representações de simetria A1G, T1G e T2G. E eu sei que o meu estado termoespectroscópico, ele se subdivide em T1G e T2G. E agora eu preciso saber qual desses aqui eu estou tratando com essa distribuição, certo? Então eu preciso saber qual deles vai ser triplete. Então para isso eu preciso usar aquela fórmula de representação, caractere, a representação simétrica vai ser meio, então é aqui, caractere da operação ao quadrado, mais o caractere do quadrado da operação, e para a representação antissimétrica, eu tenho aqui se r ao quadrado menos se r, certo? Então, sabendo que eu estou tratando com essa configuração eletrônica aqui, 2g ao quadrado e g0, eu tenho que olhar os caracteres do T2G, certo? Então, vamos lá. Os caracteres do T2G. Então, eu tenho aqui, vamos colocar as operações, E, C3, C2, C4, C2 e S4, S6, sigma H, sigma D. Certo? Então, agora eu vou encontrar o meu R ao quadrado, que é a minha operação ao quadrado, certo? A operação E ao quadrado dá E, a operação C3 ao quadrado dá C3 ao quadrado, C2 ao quadrado dá E, C4 ao quadrado dá C2, que é este C2 aqui, C2 ao quadrado dá E, I ao quadrado dá E, S4 ao quadrado dá C2, que também é este C2 aqui, S6 ao quadrado dá C3, sigma H ao quadrado dá E e sigma D ao quadrado dá E. Então, o caractere desses de XR ao quadrado então, olho aqui no T2G. Para o E, eu tenho o valor de 3. Para o C3, eu tenho o valor de 0. Para o E, eu tenho o valor de 3. Para o C2, eu tenho o valor de menos 1. Para o E, desculpa, tem o valor de 3. 3. Para o C2, tem o valor de menos 1. Para o C3, tem o valor de 0. E 3, 3. Tudo bem? Agora eu encontro o psi r ao quadrado, que é o caractere do T2G elevado ao quadrado. Então, aqui a gente tem o T2G e o caractere do T2G ao quadrado é 3 ao quadrado dá 9, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, menos 1 ao quadrado é 1, 0, 1, 1. Tudo bem? Então, agora eu posso encontrar os caracteres da função simétrica e da função antissimétrica. Tudo bem? Então, aqui eu vou fazer para simétrica este valor aqui mais este valor aqui dividido por 2, certo? Então, 9 mais 3 dá 12, dividido por 2 dá 6. 1 mais 3 dá 4, dividido por 2, 2. 1 menos 1 dá 0, dividido por 2, 0.
e assim por diante, tudo bem? Certo. E agora, da antissimétrica é este valor aqui menos este valor aqui. Então, 9 menos 3 dá 6, dividido por 2 dá 3. Aí, aqui, fazendo todas essas contas, a gente encontra esses valores. Desculpa, 0, menos 1, menos 1. E esse daqui, que vai ser o nosso estado triplete, certo? Porque ele é simétrico, então ele precisa estar com a nossa representação de orbital antissimétrica, que vai ser que a gente olha na nossa tabela de caracteres e encontra que essa aqui é igual à representação T1G. Então, este estado aqui é o nosso estado fundamental. Então, a gente tem que o tripleto F, ele se subdivide em tripleto T1G, tripleto T2G e tripleto A2G. Sendo que o T1G é a representação dessa forma. E ele é tripleto por quê? Porque a gente tem 3 formas distintas de representar o estado fundamental. Assim ou assim, certo? Então, o tripleto T2G é a excitação de um desses elétrons, vamos supor esse aqui, para o estado superior de energia. Então, o tripleto T2G é dessa forma, certo? Então, ele tem uma representação, configuração eletrônica T2G1 EG1, porque a gente tem um elétron no T2G e um elétron no EG. E o A2G é o tripleto A2G. Lembrando que a gente sempre tem que manter o estado triplete, né? A gente excita este outro elétron do T2G para o EG. Então, a gente fica com esse estado aqui. Então, ele é EG ao quadrado. Tudo bem? Bom, eu não vou fazer para todos os nossos estados, nossos termos espectroscópicos, né? Porque é muita conta. Então, eu só apenas vou mostrar para vocês como que a gente faz, então, o nosso diagrama de correlação, que eu estou devendo para vocês, né? Então, a gente tem 3 possibilidades, né? De colocar os nossos elétrons, assim, assim ou assim. Então, esse aqui é o estado fundamental, primeiro estado excitado, segundo estado excitado. Tudo bem? Então, se a gente aumentar a força dos nossos ligandes, a gente vai aumentar esta distância, certo? Então, a gente vai ter uma força de campo ligante, a gente vai ter uma maior separação dos nossos EG e T2G, tudo bem? Aqui tá pequenininho, aqui tá grande. Então, aqui não é o íon livre, né? Aqui é com campo fraco. E aqui é com ligantes de campo forte. Bom, pessoal, então a gente tem para o estado fundamental o tripleto F e
esse estado tripleto F, ele vai se subdividir em tripleto T1G, que nós vimos que tem a configuração eletrônica T2G com 2 elétrons e EG sem nenhum elétron. O primeiro estado excitado do tripleto F, termo espectroscópico tripleto F, é tripleto T2G, que temos uma configuração eletrônica com um elétron no T2G e um elétron no EG. E o segundo estado excitado é o tripleto A2G, que a gente tem os 2 elétrons no EG. Tudo bem? Então, quando a gente aumenta a força do campo ligante, a gente está aumentando a distância, né, a separação entre os orbitais EG e T2G. Isso faz com que a gente estabilize o estado tripleto T1G, mais estável, T2 elétrons desemparelhados no T2G, e a gente, então, só que desestabiliza os estados excitados. Porque como a gente aumentou essa separação, fica mais difícil fazer essa excitação dos elétrons, certo? Então, o que é o diagrama de correlação? O diagrama de correlação é exatamente isso. Ó. Vocês estão vendo aqui, a gente tem o termo espectroscópico tripleto F, que é do íon livre. Quando a gente está num campo octaédrico, ele se subdivide entre tripleto T1G, tripleto T2G e tripleto A2G. E a gente estabiliza o tripleto T1G, quando a gente tem um campo forte, e desestabiliza os tripletos T2G e tripleto A2G, certo? Deste lado aqui do diagrama de correlação, vocês estão vendo que a gente tem juntos todas as configurações eletrônicas que tem 2 elétrons no T2G. E aqui, quando a gente tem um elétron no T2G e um elétron no EG. E aqui em cima nós temos 2 elétrons no EG, certo? Então, a gente junta os termos com a mesma configuração eletrônica. Espero que vocês tenham entendido. Se ainda tiverem dúvidas, por favor, me escrevam. Até mais. Tchau!